Fala pessoal, tudo bem? Daniel Soria aqui. Nós estamos entrando no nosso segundo módulo de inteligência artificial para times de vendas e operações e vamos para o conteúdo. Nesse módulo a gente vai estar falando sobre execução e padronização com inteligência artificial, tá? E nossa primeira aula é como usar a inteligência artificial para pensar soluções em situações reais. Por que isso é importante? A gente sabe que nos times de operações e vendas, em geral, os prazos são sempre apertados. Então, muitas vezes, a pressão do tempo, impede a gente saber por onde começar a executar as tarefas. A gente também tem informações fragmentadas, então os dados estão espalhados e dificultam a montagem de um plano de ação mais rápido. A gente tem uma complexidade muito grande, a gente tem uma incerteza na decisão que precisa ser tomada, na escolha que precisa ser tomada, porque existem várias alternativas, sem saber muitas vezes, sem ter informação suficiente para tomar aquela decisão. E aí, isso gera uma série de problemas no dia a dia de vendas e operações. A questão é que a inteligência artificial, ela serve e ajuda muito para a gente conseguir estruturar esse problema, levantar as alternativas e construir um plano inicial para resolver os problemas, tá? Bom, por exemplo, imagino que já deva ter acontecido algumas vezes na rotina de vocês precisar emitir um relatório de vendas urgente, né? E você precisa montar um relatório mensal ali que não era comum, que devido a alguma questão que foi fora do padrão, esse relatório precisa ser construído para uma nova reunião, para uma reunião emergencial e assim por diante. Ou um relatório de logística, de operações, assim, sucessivamente, né? E o que acontece é que você tem pouco tempo para fazer, mas a inteligência artificial pode te ajudar a organizar os tópicos do relatório, pode preencher os dados, preencher as informações a partir dos dados que você tem, fazer uma análise recomendada, trazer pontos de atenção e até sugerir já os próximos passos. Então, a IA pode te apoiar em todas essas 5 etapas aqui para você conseguir resolver esse problema urgente que surgiu, por exemplo, né? Então, a gente pode utilizar alguns prompts estruturados para poder ter esses benefícios da inteligência artificial quando a gente está falando dessas situações emergenciais do dia a dia, tá? Aqui tem um exemplo, né, de um prompt que tem uma situação real de trabalho, preciso pensar em soluções. Se você mandar só isso para a IA, ela não vai fazer nada com essa informação, vai inventar um monte de coisa. E aí que vem, de fato, a parte importante do contexto que você dá para ela. Então, você vai precisar fornecer os dados. Qual que é o contexto que a gente está? Emergência, preciso montar um relatório sobre vendas. Qual que é o problema principal ali? Quais são as informações que a gente tem, né? Dados ou restrições ou prazos? E qual que é o objetivo de fato que precisa ser entregue? E aí você pode pedir para a IA organizar esse problema, levantar possíveis causas do problema, sugerir alternativas de solução, indicar riscos de cada uma, ou até mesmo recomendar qual que é o primeiro passo para esse problema que você já identificou. Bem, então, aqui no cenário que a gente comentou antes, né, por exemplo, você precisar montar um relatório emergencial ali, a gente tem aqui uma planilha com uma base de vendas, tá, com uma série de informações de vendedores e de dados aqui com relação a vendas dentro da companhia, tá certo? E, por algum motivo, a gente precisa talvez fazer um relatório sobre o motivo de perda, né, daquele cliente, por que a gente está perdendo muito cliente, e com relação também à região desse cliente, né, com relação a onde ele está e quais são as principais objeções dos motivos de perda. É claro que aqui a gente está dando uma situação que talvez você poderia fazer, né, dedicar algum tempo para fazer uma tabela dinâmica, construir algum relatório específico, mas a gente vai fazer o uso da IA aqui para conseguir ter mais agilidade e até ideias diferentes com relação a isso. Então eu vou vir aqui para o Copilot, né?
eu vou pegar essa planilha de vendas e vou fazer um prompt aqui. Preciso gerar um relatório urgente sobre os principais motivos de perda de venda, perda do lead de vendas, região e principais objeções. E aí a gente pode trazer o contexto, né? Contexto. Aqui. Boa. Então vamos lá. Cenário. Tenho uma reunião urgente sobre motivos de perda de leads. Vou deixar assim. Problema. Estamos com alto número de clientes que chegam próximos de assinar o contrato e recusam. Informações. Planilha em anexo com as colunas relevantes como objeção principal, motivo de perda e podemos colocar aqui a região. E aí a gente pode pedir aqui para organizar o problema em partes, levantar possíveis causas, né? Monte um relatório. Possíveis causas. Bom, então assim a gente consegue gerar através de um prompt estruturado, colocar uma situação real que está acontecendo, emergencial ali, de ter que montar essa apresentação de última hora, pensar em possíveis problemas que estão acontecendo, e aí a gente consegue já ter, em questões de minutos ou segundos, um resultado com os principais insights identificados aqui. Então foram 35 leads perdidos, representando aproximadamente 23% da base. Principais objeções: preço alto, concorrente mais barato, fidelidade, dúvidas sobre estabilidade, forte indício, baixa competitividade de preço em etapas finais, insegurança técnica do cliente. E a gente gerou tudo isso em Word. Tem alguns gráficos até das principais regiões onde está tendo perda. Interior de São Paulo, Nordeste, Sul, quase tudo meio similar, mas o interior de São Paulo com um volume maior de perdas. Principais objeções. Então toda essa análise foi feita de maneira ali emergencial, utilizando aqui o Copilot através da planilha de resultados ali de vendas, certo? Bom, sugiro que você pause o vídeo agora, experimente uma situação real que você enfrentou nessa semana, emergencial, seja de gerar um relatório, ou seja de algum problema que você tinha que tomar uma decisão, e siga os passos de escrever esse problema em uma frase curta, utilizar o prompt estruturado, ou seja, passar contexto, passar prazo, restrição, o que precisa ser entregue, e aí você lê de fato as alternativas sugeridas pela IA e escolher uma para fazer a adaptação. Porque aqui a gente trouxe algumas possibilidades, né, do que pode ser. E a gente precisa pegar uma delas e avançar e interpretar melhor. Então, pause o vídeo, faça um teste com alguma planilha que você tenha, algum problema que tenha surgido ao longo da tua semana e experimente usar a IA para pensar em uma solução para o teu problema. Um erro muito importante que você tem que evitar para que a IA de fato consiga te ajudar em soluções reais do teu dia é você não fazer uma pergunta como o que eu faço sem você descrever o contexto, né? Sem você passar o contexto do que está acontecendo, a inteligência artificial
não vai te ajudar em nada. Ela vai te dar respostas vagas, vai tentar te dar uma solução que você vai olhar e falar assim, isso é muito genérico, isso é muito simples, eu já pensei nisso. Você tem que entender que a inteligência artificial, ela não tem a tua experiência da área que você vive. Ela não trabalha com esse produto há tanto tempo quanto você, ela não está no dia a dia nas reuniões que você entrou, então você precisa fornecer esse contexto para que ela consiga te ajudar no dia a dia, certo? Segundo ponto é você não conseguir informar as limitações reais do problema que está acontecendo. Então, muitas respostas genéricas e muitas soluções genéricas que a IA te dá é porque você não consegue limitar qual que é o problema real. Então, no dia a dia, você tem limitação de recurso, limitação de tempo, limitação até do que você pode fazer diante daquela situação, porque são problemas, às vezes, de um fornecedor, de outra área, ou outros problemas maiores. E você não informar isso vai gerar respostas que a IA vai te dar, que até são boas soluções, mas você vai olhar para aquilo e vai falar, bom, isso é óbvio, eu já tentei, eu não consigo fazer esse tipo de solução. Terceiro ponto, aceitar a primeira sugestão sem avaliar alternativas. É claro que aqui no exemplo que a gente fez, né, por conta do nosso tempo aqui, é mais para exemplificar o que você pode fazer, mas o certo é você justamente pegar isso e discorrer, se debruçar agora em cima dessa primeira visão que a IA trouxe, desse primeiro relatório, né? Então, se você está pedindo uma solução, uma alternativa para algum problema, também instigar, conversar, interagir com a IA vai fazer com que as sugestões se tornem melhores e mais robustas, tá bom? E, obviamente, não ignorar os dados e contexto específicos de cada situação e que você precisa fornecer isso para a IA. O ponto principal é que a inteligência artificial não toma a decisão final. Você precisa tomar responsabilidade por aquilo que você vai responder no final. Então a IA que gerou um relatório para a gente, fez uma análise e em questão de segundos, minutos aqui, que talvez a gente fosse levar mais tempo, talvez tivesse que demandar outra pessoa, mas isso não quer dizer que você precise pegar essa resposta e seguir adiante como decisão final. Você usa a eficiência da IA, a velocidade que ela pode te fornecer para ter mais velocidade e tomar a decisão mais baseada em dados e tomar a decisão de maneira correta. Mas a decisão no final do dia, ela é tua.